Falando agora a respeito do medo. Bom, o medo é uma coisa que chama a atenção de todo mundo. Concorda comigo? Medo é algo que pode paralisar a vida de uma pessoa. E às vezes as pessoas não têm a mínima noção por que tem medo. Na verdade, o medo, ele é exatamente isso. Ele é uma atitude, muitas vezes, instintiva. O medo ele tem a ver com os nossos instintos mais primitivos. E literalmente é uma reação involuntária que a gente tem, na maioria das vezes, porque a gente percebe uma ameaça, a gente percebe uma situação de perigo. E tem gente que tem medo de um monte de coisas. Na verdade, todo mundo tem medo. O medo é uma coisa que está em todo mundo. A única diferença é que algumas pessoas literalmente conseguem conviver com seus medos. Eu tenho uma frase muito legal daquele livro O Caminho do Artista. Salte e a rede estará lá. É mais ou menos assim, salte e a rede aparecerá. É literalmente isso. Viver é exatamente isso. Você tem que saltar, cara. Você tem que saltar. Você tem que se expor, muitas vezes, aos seus medos. Então tem gente que tem medo de falar em público. Uma pesquisa que foi feita, acho que no ano de 2018, revelou que cerca de 30% ou 35% da população da, da Europa tinha medo, né? O principal medo era falar em público, para você ter uma ideia. E para muita gente isso é algo realmente desafiador, é algo que a pessoa fala, eu faço qualquer coisa, mas eu não falo em público. E aí a gente tem medo de um monte de coisas. O medo está presente em todas as pessoas, em absolutamente todas as pessoas. É algo instintivo, é algo natural. E digo mais, o medo é algo muito importante para a gente. Porque se as pessoas não tivessem medo, eu tenho certeza de que elas iam viver pouco tempo. Então se você está diante de uma situação de perigo, sei lá, vamos colocar aqui um perigo na selva. Você está diante de um grande felino, um predador, um tigre, um leão. Você não tem medo. Meu amigo, pode ter certeza que não vai dar muito certo esse confronto. Não vai ser muito legal. É melhor que você tenha medo desse felino. E é isso. O medo, essa ameaça que a gente tem de coisas que a gente conhece, até de coisas que a gente não conhece, que você não tem a mínima ideia se existe ou não. Mas tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que têm medo do escuro. A pessoa não vai até a cozinha da casa dela se ela não ligar um interruptor ali de luz. Tem gente que tem medo de barata. É importante não confundir o medo com a fobia. É diferente, né? A fobia é aquele medo excessivo, muitas vezes. A gente percebe isso. E tem pessoas que têm fobia de várias coisas. Mas o medo é uma coisa muito importante pra gente. O medo ele funciona como um sistema de freios e contrapesos. Se a gente não tiver medo, imagina. Que todo dia ia ter gente morrendo por uma série de coisas. Não, eu resolvi atravessar essa pista aqui sem olhar, né? E aí eu acabei morrendo. É claro, evidentemente. Então a gente tem de ter medo. O medo é fundamental para a nossa vida. No entanto, a gente não pode deixar ser dominado pelo medo. Se você for dominado pelo medo, você vai estar a um passo da irrelevância. Isso pode ter certeza. E aí a gente fala de tudo. Tem gente que tem medo de, por exemplo, pedir um aumento para o chefe. Tem gente que tem medo de conversar com o seu parceiro, com a sua parceira. Tem medo de discutir a relação. Mas o medo ele é fundamental, ele é uma coisa muito importante. Mas a gente não pode deixar que o medo imponha suas limitações e a gente deixe de evoluir. A gente tem de se transformar. Tem gente que tem medo da mudança. Mudar para determinadas pessoas é uma das piores coisas do mundo. Eu vou falar para você, se você me encontrar neste ano, ou seja, agora em 2021, e eu não tiver diferente do que eu era em 2020, em 2019, esquece, isso aí já está errado. Mudar é fundamental. Isso quer dizer que a gente é imperfeito, isso quer dizer que a gente está sempre aprendendo. Então mudar é muito importante, é por isso que a gente não pode ter medo da mudança. E muita gente tem medo de mudar. E o que você tem de fazer? Você tem de, cada vez mais, se você tem medo de alguma coisa, você tem de tentar compreender aquela coisa. Você tem de, cada vez mais, treinar a sua mente para aquelas situações.
É muito importante que você se exponha a determinados limites, a determinadas situações que tragam medo para que você saiba enfrentar isso. É importante que você tenha medo, mas você não pode deixar o medo te paralisar. Quando você deixa o medo te paralisar, várias coisas deixam de acontecer. Você deixa de viver. É isso que vai acontecer. É por isso que você não pode deixar um medo jamais te paralisar, mas ele tende a estar presente porque todos nós temos medo. Desse modo, eu penso que você tende a arriscar. Tem gente, eu tenho medo de montar um novo negócio, eu tenho medo de sair do meu trabalho, eu tenho medo de terminar o meu relacionamento, estou extremamente infeliz aqui, mas não vou terminar com a minha namorada, não vou terminar com o meu namorado. E aí entenda que isso pode te deixar infeliz. Você deixa de viver uma vida plena em razão do medo. Tem gente que tem medo de abrir um negócio. Tem gente que tem medo de gravar um vídeo para a internet. É normal, acontece. O que você tem de fazer? Cada vez mais compreender isso, treinar várias vezes, repetir inúmeras vezes se você tem medo de alguma coisa, e, evidentemente, estar com pessoas que são pessoas que te apoiam, são pessoas que cada vez mais te botam para cima, são pessoas que vão te auxiliar. E, em último caso, se você realmente tem muito medo de alguma coisa e já tentou de tudo, procurar ajuda profissional para aquilo. Eu tenho fobia de determinada coisa, eu não consigo estar em locais com muita gente. Então, pode ser que você precise de uma ajuda de um profissional. E você, por exemplo, trabalha com entretenimento em grandes festas ou em palestras. Você tem de falar em público. Você vai precisar de ajuda de um profissional se você já tentou de tudo. Mas é muito importante que você não deixe o medo paralisar a sua vida, não deixe o medo, de fato, limitar as suas ações. Todos nós temos medo, mas nós podemos ir adiante com a força do hábito, a perseverança, a insistência e, em último cenário, em último caso, buscar a ajuda de um profissional.